Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. A mensagem de hoje será uma mensagem forte para você refletir e poder mudar sua vida por completo. Ouça essa mensagem com atenção, pois ela poderá fazer você mudar o modo de pensar sobre o Evangelho de Deus. Muitas pessoas dizem acreditar em Deus e no seu Filho Jesus, mas conhecem eles só de ouvir falar, só de outras pessoas falarem algo para ela. Mas essas pessoas não conhecem Deus de verdade. Elas não têm milagres em suas vidas. Se você perguntar para ela qual milagre Deus já fez na vida dela, ou ela não saberá te responder, ou vai falar algo que acham que foi milagre de Deus. Elas acham, mas ela não tem certeza que foi. Quando sabemos que existe um Deus todo-poderoso e que pode todas as coisas, não temos dúvidas. Não temos dúvidas quando Ele faz. Mas a pessoa que não conhece Deus de verdade acaba tendo uma desconfiança quando se fala de milagres. Ela desconfia. Vamos aprender hoje que precisamos conhecer Deus, não de ouvir falar, mas conhecer o Deus que realiza obras maravilhosas em nossa vida. Precisamos ser o testemunho vivo de milagres de Deus. Na igreja está cheio de pessoas somente ouvindo a palavra e não praticante dela. Acham que Deus vai fazer milagres em sua vida, mas não colocam em prática. Esses que somente ouvem vão ouvir muitas pessoas dar testemunhos do que Deus anda fazendo na vida delas, mas ela mesma não tem testemunho algum para contar. Prestem atenção nestes versículos. Tiago, capítulo 1, versículos do 22 ao 25. Não se engane, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática, porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Você quer ser abençoado em tudo que você fizer? Quer ter milagres para contar na sua casa, no trabalho ou na igreja? Coloque em prática a mensagem que você está ouvindo sobre o Evangelho. Pare de achar que Deus tem que fazer o milagre por você. O milagre Ele já fez, Ele já veio aqui e já fez. Ele morreu na cruz por nós. Deus só vai mostrar o seu poder para aqueles que realmente o buscam de todo o coração e colocam em prática a sua palavra. Querem ver como na igreja está cheio de pessoas religiosas, mas que só ouvem falar de Deus e não colocam em prática? Temos na Bíblia o exemplo de Jó. Vamos pegar o comecinho da história quando Deus fala para Satanás sobre Jó. Jó capítulo 1, versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Tem muitas pessoas na igreja assim, se desviando do mal, temendo os mandamentos de Deus, andando até nos caminhos de Deus, mas são apenas religiosos e vou mostrar isso para vocês. Pessoas que se acham até muito conhecedoras da palavra, mas são apenas ouvintes. Jó era assim, somente ouvinte. Ele era reto, fiel e temente a Deus, mas ouvinte da palavra, religioso. Jó capítulo 1, versículo 5. Quando terminavam os dias de seus banquetes, Jó reunia todos os seus filhos e oferecia sacrifícios queimados a favor de cada um, cedo de manhã, para purificá-los, pois pensava: é possível que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado Deus em seus corações. Jó fazia isso continuamente. Quando confiamos em Deus, não precisamos fazer continuamente algo como se Deus não estivesse ouvindo. Jó fazia sacrifício pelos filhos continuamente, só que se os filhos tivessem cometido algum pecado, eram os filhos que teriam que se purificar e não ele continuamente fazer por eles. É aquele pai e aquela mãe que zelam muito pelos filhos, mas não têm a confiança de orar
e somente entregar nas mãos de Deus, pedindo para Deus os protegerem e os livrar do mal. Quando os filhos saem à noite com os amigos, os pais não dormem a noite toda e ficam de joelhos orando até os filhos chegarem. Pessoa religiosa, porque quando oramos e entregamos nas mãos de Deus, podemos dormir tranquilamente porque Deus toma conta. Mas o religioso acha que se ficar ali a noite toda de joelhos orando, vai fazer toda a diferença. Na vida de Jó, mesmo ele fazendo sacrifícios continuamente para seus filhos, o que aconteceu? Perdeu todos eles. Jó passou por momentos difíceis, foi acusado por seus amigos até de estar em pecado. Para Jó, isso deve ter doído muito, porque ele era fiel e era temente a Deus, mas era religioso. Quando os amigos de Jó falaram isso para ele, ele começou a questionar Deus, começou até a falar coisas que não devia. E muitos que estão na igreja estão ouvindo aquilo que os outros falam e estão esquecendo de ouvir a voz de Deus. Jó precisava ouvir algo bom, mas só ouvia coisas que não queria ouvir. Começou a questionar o poder de Deus e até falou coisas sem pensar. Mas agora ouçam o que Jó falou e o que acontece muito na vida das pessoas. Jó capítulo 42, versículos 5 e 6. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Cuidado para na hora da adversidade não ficar falando coisas para Deus que não deve falar. Ficar questionando o poder de Deus e até falar coisas pesadas para Ele, como se Ele fosse culpado pelos seus problemas. Pelo contrário, Ele não é o culpado, Ele é a solução. Só que você precisa colocar em prática a sua palavra e parar de ser só ouvinte. Jó só conhecia Deus de ouvir falar, mas quando ele reconheceu que Deus podia mudar a história dele, tudo mudou. Jó teve em dobro tudo que lhe foi tirado. Tudo foi restituído. Então, a lição que podemos tirar desta mensagem é: primeiro, não devemos somente estar na igreja sendo fiel e temente, agindo como religiosos. Temos que colocar a sua palavra em prática. Segundo, temos que parar de ouvir o que as pessoas falam, porque muitos vão te acusar do que você não fez ou até dizer que você está em pecado. E por último, não conhecer Deus somente de ouvir falar dele. Tem que ser aquele cristão que ouve e coloca em prática e busca o milagre até conseguir, até ele acontecer. Milagres precisam acontecer na vida daqueles que estão andando na presença de Deus. Se você não está tendo milagres na sua vida, mude seu jeito de agir. Faça como Deus manda você fazer e você verá muitos milagres acontecer na sua vida. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por nos mostrar que existem muitos religiosos dentro da tua casa. Pessoas que são até fiéis e tementes ao Senhor, mas que na realidade não colocam em prática a sua palavra. Pessoas que são conhecedoras, assim como Jó, fiel, temente, homem que andava na retidão, mas era religioso, temia pelos filhos, e o medo é um pecado. E tem muitas pessoas cheias de medo. Medo do que possa acontecer na sua vida e na vida dos seus filhos. Tem pessoas que são tão religiosas que elas precisam fazer até gestos, fazer atos e atitudes para poder antes sair de casa. Se ela não fizer aquele ritual religioso dela, ela não consegue sair de casa. É como se o Senhor não estivesse ali a protegendo. E simplesmente o que vai proteger é o ato que ela fez, como se esse ato fosse a verdadeira proteção do Senhor. Pai, muito obrigado por nos ensinar que não devemos ser somente ouvintes, que devemos colocar a sua palavra em prática e praticar ela todos os dias para que possamos ser testemunhos vivos dos seus milagres em nossa vida. Precisamos ter testemunhos para contar. E creio eu que a partir de hoje muitas pessoas terão testemunhos para contar após ouvir essa mensagem. Muito obrigado, Senhor, por nos mostrar todos os dias como devemos caminhar na sua presença. Amém e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e não sejam somente ouvintes da palavra. Coloque em prática. Você tem poder e autoridade porque Jesus nos deu esse poder e essa autoridade. Use em seu favor.
Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.